Então, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise é o livro 11 do Seminário de Lacan. Esse livro tem uma história. Lacan estava fazendo um seminário que era Le Nom du Père, os nomes do pai. Mas nesse momento rolou o que ele chamou de excomunhão, né? Ele estava em conflito desde 1953 com a Sociedade Psicanalítica de Paris, que são os freudianos ortodoxos, e ele fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise. Mas na hora de reconhecer a Sociedade Francesa de Psicanálise, eles disseram que reconheceriam desde que Lacan não participasse mais, ele e François Dolto não participassem mais do ensino. E era ele que vinha desde 1953 revolucionando a psicanálise, modernizando certos conceitos, tirando o excesso de biologia que havia na psicanálise, né? Então nós recomendamos a leitura do capítulo 10, né? A presença do analista é o nome deste capítulo. E hoje nós vamos refletir aqui de maneira simples, vamos refletir em torno desse capítulo. E na próxima quarta-feira eu vou continuar em torno dele. Tanto aprofundar alguns tópicos, né? Porque quando alguém que está começando e me pergunta qual o livro que o senhor me indica para eu me introduzir na psicanálise, é esse volume 11 de Lacan, em que ele fala de maneira bastante simples, não tão simples, mas simples, né? Que pode ser entendido. Só mais tardiamente que ele vai se tornando mais sofisticado e ele chega a dizer, não, eu não estou aqui para ser compreendido, eu estou aqui para ser interpretado. Vocês são psicanalistas, né? Então nós vamos fazer 2 sessões em torno desse capítulo e de outros eventuais assuntos que rolarem, né? Então, a presença do analista e o inconsciente. Então, a presença do analista. Eu fiquei, assim, até muito motivado quando eu vi a presença do analista, porque o termo presença é uma tradução em língua portuguesa do Dasein heideggeriano. Não, mas Lacan não quis dizer que seria o Dasein heideggeriano, e a presença, la présence, a presença do sentido mais, eu diria, trivial da coisa, né? Então, e ele, nesse seminário, ele diz que o analista é o inconsciente. Ele é uma manifestação do inconsciente. É claro que existem determinados trajetos que antes que o analista se transforme no inconsciente, e ele até diz, Lacan diz, olha, o inconsciente está lá fora. O inconsciente não é uma coisa privada. Ora, todos nós sabemos que não é uma coisa privada. O Tiago está com um bebê de 10 meses e ele está acompanhando a construção do sujeito, do inconsciente e do sujeito. Lacan dizia, quando falamos sujeito, sempre falamos sujeitos do inconsciente. Então, ele, na experiência paterna dele e com a psicanálise, ele está acompanhou o período da Lalang, o período da primeira voz, a voz materna. Você vê que o inconsciente ele não vem do nada, ele vem da alienação ao mundo materno primeiro, nos primeiros 4 meses. E depois da alienação ao mundo paterno, né?
Alienar alienação é um conceito lacaniano. Alienar é estar no mundo do outro. Quando o bebê chega ao mundo, o infante chega ao mundo, ele não tem noção de nada do que está ao redor dele. Então ele tem vários tipos de choro. Tem o choro da necessidade do seio, da fome. Ele tem o choro do terror sem nome, porque ele não conhece, o mundo não existe para ele, a mãe vai construir o mundo. Ele tem o terror sem nome, ele tem o medo da morte, ele tem fantasias, ele tem alucinações. O Dr. Bion, um psicanalista britânico, chegou a dizer que os 4 primeiros meses de vida de um bebê é um bebê psicótico. O bebê tem sensações psicóticas. E por isso Melanie Klein, que estudou profundamente a psicanálise da criança, ela era praticamente a criadora da psicanálise da criança, né? Então ela chamou de posição esquizoparanoide esses 4 primeiros meses. Esquizo quer dizer dividido, o sujeito está dividido. Então ela diz que se esse período em que a mãe fala a la langue, né? Ou a língua, que muita gente já sabe que é la langue. É um idioma que existe entre a mãe e o bebê, do nascimento até o 4º mês, podendo ir até o 6º mês. Mas o bebê não compreende o pai, ele só compreende a mãe. Quando ele chora por um terror sem nome, quando ele chora por uma fantasia, porque ele viu o seio mal, o seio bom passou a ser mal, ele viu o seio virando um monstro, ele de repente chorou e teve uma sensação de ódio e ele explodiu o seio em vários pedaços, né? Em vários pedaços. O amor Lacan. Essa palavra amor Lacan, o Jean Luche escreveu um livro com o título de Amor Lacan. Eu faço uma homenagem ao Jean Luche, que é um psicanalista francês, muito importante. E não é ele quem fala, mas aqui eu estou falando, pode ser que eu tenha lido em alguém, mas aqui é uma afirmação minha. O Freud não descobriu o inconsciente. O inconsciente já era sabido, conhecido pelos filósofos, conhecido pelos neurologistas, pelos médicos. As pessoas sabiam da existência do inconsciente. O que Freud nos trouxe foram estudos que nos permitiram manejar o inconsciente, escutar o inconsciente. E ele descobriu a lei maior da psicanálise, que é a associação livre de ideias. O Analisando tem o período inaugural, as chamadas entrevistas preliminares, né? O tratamento inaugural, quando o analista já faz parte dos sintomas dele, o analista convida-o para ir para o divã. Convida para ir para o divã. E aí, obviamente, ele vai começar a escutar o inconsciente do analisando. Isso que é a grande descoberta de Lacan, por uma lei maior que ele chama de associação livre de ideias. Nós temos os sintomas, que é o inconsciente, nós temos os sonhos, que é o inconsciente, nós temos uma série de manifestações que é o inconsciente. E um discurso, às vezes, banal, é inconsciente, um ato falho, troca-se um nome, né? E discurso banal, contínuo, também é inconsciente. É inconsciente. Todavia, ele realmente trouxe esse manejo. É isso que eu quis dizer. E Lacan
Lacan, o que Lacan fez? Salvou a psicanálise. Eu diria, aliás, dia 13 de abril é o dia do aniversário de Lacan. Nós hoje estamos no dia 15 de abril. Ele é uma figura importante, ele era psiquiatra, formou em psiquiatria, fez doutorado em psiquiatria, lançou uma tese da relação da psicose com a personalidade e aproveitamos para homenageá-lo hoje, né, da data do nascimento dele, que foi dia 13, né? E Lacan realmente havia uma certa degeneração da psicanálise, tal qual Freud havia idealizado em 30 volumes que ele escreveu. Aliás, Freud escreve de maneira simples e nós temos aqui o nosso Café com Freud que se alterna com o meu seminário, que é Como Não Compreender Lacan, não é? Como Não Compreender Lacan. Mas Freud realmente estava sendo degenerado e Lacan resolveu assumir um retorno a Freud, um retorno real a Freud e fazer uma reinterpretação do trabalho freudiano numa linguagem moderna. Obviamente dialogando com a sociologia, com a antropologia, com a psiquiatria, com a medicina, com as artes, com o teatro, né? Então Lacan era muito entrosado com todos os setores do conhecimento. Tanto que nos seminários dele ele cita os mais variados intelectuais, especialmente os filósofos. Então, voltando ao nosso assunto sobre o inconsciente. O inconsciente, ele tem 4 nomes. Esse livro, Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, é um livro brilhante, maravilhoso. Eu li a versão em italiano e eu me lembro muito bem do prefácio dele, em que o prefaciador, eu não sei se foi Lacan ou se foi outro autor, eu acredito que seja outro autor. Ele diz que o inconsciente, o prefaciador diz que esse seminário, os 4 conceitos, são 4 nomes para o inconsciente. Então, o prefaciador da edição italiana dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise escreveu: aqui nós temos 4 conceitos, são 4 maneiras diferentes de chamar o inconsciente. O primeiro é o inconsciente, em alemão, Unbewusstsein, está escrito aí no roteiro. É o inconsciente propriamente dito, Unbewusstsein. Essa palavra inconsciente, Freud era muito simples na escolha das palavras para nomear os seus conceitos. Unbewusstsein vem do verbo wissen, quer dizer saber. Bewusst é o particípio passado do verbo saber, sabido. Unbewusst, não sabido, Unbewusstsein, o saber que se tem não se sabe. É exatamente a tradução dessa palavra alemã que está aí, Unbewusstsein. Repetindo, wissen é saber, bewusst é o particípio passado do verbo saber. O é o negativo, o não sabido, Unbewusstsein, o saber que se tem, não se sabe que se tem. Maravilhoso. O segundo conceito, que também é parte fundamental do inconsciente, a pulsão, que muitos autores costumam escrever instinto, mas essa palavra instinto não representa bem a pulsão, porque instinto é algo programado nas espécies animais. Já o instinto, a pulsão não. Ela passa pelo processo simbólico, real, simbólico, imaginário, tá? Pelos processos castracionais e vai para aí afora. E aqui nós escrevemos as 2 tipos de pulsões principais, segundo
Freud. Lebenstrieb, Trieb quer dizer pulsão. Leben é vida, pulsão de vida. A outra é Todestrieb, pulsão de morte. Ele lança a primeira pulsão de vida e a pulsão de morte está no livro dele, que vai ser apresentado em Um Café com Freud, Além do Princípio do Prazer. E finalmente tem Übertragung, a transferência. Transferência, tragen em alemão, o verbo tragen, é transferir alguma coisa de alguém para outra pessoa. E se nós usarmos o lacanês, a linguagem lacaniana, é a transferência de significantes do analisando para o analista. E é claro, também transferência transferência de significantes do analista para o analisando. Então, Übertragung. Mas Freud chamou de transferência, esse movimento de significantes, ele chamou de amor. Amor de transferência. Nas entrevistas preliminares, aos poucos, na medida que vai se aprofundando no ser, no sujeito, vai surgindo uma espécie de amor sublimado, um amor sublime pelo analista. Por isso que Freud chamou de amor de transferência. E ele ainda explicou em alemão. Ele explicou em alemão e chamou de Eine echte Liebe, um amor verdadeiro, um amor sublimado. Não é um amor que não tem relação com a sexualidade, mas com o saber, com o amor sublime, com o amor mundi, né? O analista tem que estar preparado para receber esse tipo de amor e não retribuir com contra-transferência. A transferência do analista é outra coisa, eu vou falar sobre a transferência do analista. Agora, a contra-transferência, amar o analisando, não faz parte da função do analista, porque ele tem que manter neutralidade intelectual no uso da razão e, de acordo com a sua análise, toda a teoria que ele fez na sua formação, para ajudar aquele analisando. Depois eu vou voltar à transferência, que é o tema que eu mais vou falar hoje. E tem a repetição. Wiederholung, em alemão, é repetição. É o retorno do recalcado. Aquilo que está recalcado. Que é o recalque, é o mecanismo formador das neuroses. Se um bebê faz cocô, vamos lá, o bebê tem quantos meses? O bebê tem 4 meses, 6 meses, 7 meses, ele faz um cocô, e quando eles fazem cocô, é a pulsão anal que está funcionando. Eles batem as perninhas, ficam alegres. Quando chega a mãe ou chega o pai para mexer com o cocô, é uma alegria, porque eles estão oferecendo um presente que vale ouro para os pais. Mas se a mãe ou o pai reagir negativamente, não receber bem este cocô, o que vai acontecer? E for grosseiro com o bebê, maltratar o bebê, não der amor em troca do cocô, vai haver um recalque. Vai para o inconsciente algo negativo em relação ao cocô. E um psicanalista de Berlim, chamado Dr. Karl Abraham, que foi o psicanalista de Melanie Klein em Berlim. Ele fez vários estudos mostrando que muita gente que sofre de doenças intestinais, constipação e outros, às vezes até doenças mais sérias, está ligada à maneira com que a mãe ou o pai ou as figuras parentais receberam o cocô, não receberam adequadamente o cocô, porque é o maior presente que um bebê, que um infante pode dar para o pai ou para a mãe.
Então, se houve maus tratos, aquilo vai ser recalcado de maneira negativa. Se houve bons tratos, aquilo vai entrar na estrutura do sujeito, vai ser recalcado de uma maneira muito positiva. A neovalorização dos discursos em Lacan. Interessante, Lacan chega e ele encontra uma caixa de fósforo grande na mesa dele, no seu seminário, e ele diz, onde está escrita a seguinte frase, maravilhosa. Alguém escreveu para ele: a arte de escutar equivale quase à arte de bem dizer. A arte de escutar vale quase a arte do bem dizer. Ele quis dizer essa, e ele disse, não, isso é uma verdade. Quando o analista escuta, o ato de escutar e o ato de interpretar seria 66, 50-50 no trabalho analítico dele, né? Porque a grande teoria do analista não é essa que nós estamos aqui utilizando o discurso do universitário e o discurso do universitário. Porque Lacan, eu acho que eu não vou entrar fundo hoje. Lacan, ele estabelece 4 discursos importantes na psicanálise, né? O discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso do analista. Ok? O discurso do universitário é esse que nós estamos fazendo aqui, fazendo seminários de teoria psicanalítica. O discurso do mestre é da autoridade, é do pai, etc., né? Da pessoa que tem autoridade. O discurso da histérica é o do sintoma, aquele que conduz os sintomas, seja uma estrutura neurótica, que é a primeira estrutura que a gente fala sempre nela, uma estrutura perversa ou uma estrutura psicótica, né? E finalmente nós temos o discurso analítico, que é o discurso do analista lá no divã. Ele está na poltrona, analisando no divã, rola o discurso, já tem transferência, tem amor de transferência, então rola o discurso analítico e rola o discurso da histérica, tá certo? O nome da histérica é referente à histérica. Pode ser homem, não tem masculino isso. É discurso da histérica. É assim que nós os nomeamos, ok? Então veja que essa caixa de fósforo de Lacan mostra o vínculo do analisando com o analista. Então vejam vocês, desde Freud, o vínculo maior entre o paraanalítico é o quê? A Übertragung, ou a transferência, o amor de transferência. E Lacan se aprofunda e diz que a transferência, ela tem, vamos dizer, certas causas. O amor e o saber. O amor e o saber são as causas da transferência. Às vezes o analisando já vai para aquele analista com alguma transferência, houve alguém falou sobre ele, discursou sobre ele, e já se chega com alguma transferência, né? Então é importante nós termos isso em mente. Em francês é transfert, em italiano é transfer, em francês, transferenza em italiano, transferência em espanhol, né? E transfer, eu acho que em inglês também é algo parecido, que me fugiu agora da minha mente. O amor Freud e o amor Lacan. Então vejam vocês que Freud, ao tratar seus pacientes, ele antepôs à palavra transferência o amor. Eu já disse isso. Ficando assim o amor de transferência.
O amor de transferência. O amor de transferência é um fenômeno do analisando que põe o analista a fazer parte dos seus sintomas. No amor de transferência instalado, o analista é parte dos sintomas do analisando. E aí tem a fama, olha, vocês vão ver aí no texto, Eine echte Liebe. É uma frase de Freud que significa um amor verdadeiro. Mas não é um amor sexual. Não. Ele tem a ver com a energia sexual, sim, mas ele é sublimado. É um amor sublime, é um amor superior, né? É claro que se um analisando tem ele entra em situação de paixão sexual pelo analista, o analista vai ter que trabalhar isso com ele. Se ele não der conta, o analista procura o divã de outro analista e vê se resolve a questão, ele faz uma supervisão. Se não resolver, ele vai ter que indicar um outro analista para aquele analisando. Porque não é possível o analista analisar alguém que sinta uma situação, uma circunstância passional pelo analista. Há amor de transferência por parte do analista? É a pergunta. Não, não há amor de transferência. Aí vocês vão perguntar, mas como? O analista não tem que amar? Tem. O analista tem que dar alguma coisa. Ele tem que dar alguma coisa. Não há contra-transferência. O que o analista sente, nós chamamos de contra-transferência. Os kleinianos e os freudianos ortodoxos trabalham com contra-transferência. Coisas que eles sentem, às vezes mal-estar em relação a analisando, eles expressam. Não, Lacan não admite isso, e ele colocou que o analista tem que trabalhar com o seu desejo de analista. Como é que se monta esse desejo de analista? Ele fez uma excelente análise, fez uma excelente teoria, ele passou pelo processo do passe. Como passante, ele entregou as suas coisas num dado momento, depois da clínica supervisionada, entregou para o passador e ele vai ser, obviamente, analisada a sua candidatura ao passe e ao título de membro da escola, né? Então, veja, Lacan nomeou como criados da transferência o amor e o saber. Essa questão do amor e do saber, isso vem desde a antiga Grécia. Eu não trouxe o livrinho, mas eu estava lendo o Phaedro, de Platão, em que ele fala que o saber deve se aprender associado à figura do amor. Isso era um costume grego, né? E segundo, eles colocam que o amor tem que ser sempre suave, leve, não pode ter paixão, não pode ter maluquices, não pode podar a liberdade do outro. Essa é a visão, vamos dizer, socrática do amor. O amor é algo que liberta. Agora, no mundo contemporâneo, no mundo ocidental, nós estamos vivendo uma decadência muito grande da questão amorosa. E ao falar do amor cortês ou do fim amor, lá mais na frente eu vou falar, nós vamos voltar ao assunto. Então o desejo do analista, ele tem que ter uma boa formação. 2, ele tem que acolher com carinho e interesse o seu analisando e oferecer para ele uma pitada de amor. Ele tem que oferecer uma pitada de amor, mas pequena, tudo isso controlado pela razão suficiente. Aquela razão suficiente que não é o intelecto. O intelecto são as coisas vulgares do mundo. A razão suficiente é aquilo que Hannah Arendt, é o termo que Hannah Arendt utilizava para analisar as coisas, para nós dirigirmos nossa existência como ser no mundo, como sujeito ou como Dasein.
se quisermos falar como Heidegger. A estrutura do desejo do analista. A empateia. Essa palavra empateia em grego significa empatia. Isso o analista tem que ter. Oh, ele foi empático comigo. Empatia quer dizer entrar, pathos quer dizer dor em grego. Dor, sofrimento, sentimentos, paixão, como sofrimento. Paixão é sofrimento em grego. Então, empateia, quer dizer, ele entrou na dor do analisando e manteve-se sereno. Porque num paciente que sofre de profunda angústia, se o analista entrar em angústia, as coisas não darão certo, porque não haverá uma interpretação tranquila, serena, de boa recepção, se ele também tiver angústia. Então a empatia faz parte do desejo do analista. Agora a simpatia não, o analista não precisa de ser simpático, ser educado, mas não precisa ser simpático, falar coisas para agradar o analisando. É claro que nós temos que calcular, ter uma matemática das nossas interpretações. Interpretação é a intervenção do analista. Temos que ter uma matemática da interpretação para saber se o analisando está preparado para escutar o que nós vamos dizer. As chamadas interpretações, que é o ápice da teoria psicanalítica no mundo da clínica psicanalítica. O eros sublimado é concedido ao analisando. Aí um amor, uma dose de amor. Não como transferência, mas como uma pequena porção de amor na acolhida. O desejo do analista é administrado pela razão pura, ou a razão suficiente. A razão pura é um termo de Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant. A Crítica da Razão Pura, uma grande obra dele, colossal, maravilhosa. Quem ler adquirirá conhecimentos que valerão para séculos e séculos, se nós vivêssemos. Então, veja, então tudo isso deve ser dirigido pela razão. Dialética da transferência no cursus analítico. Cursus analítico, eu estou dizendo o roteiro da análise, o dia a dia da análise, um dia depois do outro. A Übertragung movimenta conjuntos de significantes que saem do analisando para o analista e o analista vai construir o sentido dos significantes. Um significante não vale nada, ele não tem valor nenhum. Um significante só tem valor para o significante. Seria interessante se vocês tivessem, seria interessante os novatos lerem alguma coisa sobre a teoria dos significantes, né? Um significante só tem sentido para o significante. Enfim. O amor e o saber são os moduladores dessa transferência, com certeza. O saber, principalmente do lado do analista, né? Mas o analisando também tem o seu saber. O analista só sabe porque ele aprende com o analisando. O analisando tem momentos, depois que a análise já vai andando, em que ele interpreta o fim da sessão. O analista pode fazer uma sessão curta, Lacan gosta de sessões curtas, sessões às vezes entrecortadas, corta a sessão, manda dar uma volta, depois deita no divã de novo. E às vezes quando corta a sessão, o analista não diz nada, terminou a nossa sessão, ok? Ele volta trazendo o sentido daquele corte. O que o analista queria dizer, mas não disse. Ele disse pelo gesto de cortar a sessão. Sessões curtas e entrecortadas, que é o tempo lógico de Lacan. Isso não existe entre os freudianos ortodoxos. E o resultado em cada sessão é a verdadeira teoria
analítica, a interpretação. Essa é a teoria que tem valor. É a teoria que tem efeitos práticos, que tem efeitos clínicos, que tem efeitos da cura do analisando, né? Lacan e seus seminários falam do amor com teoria. É interessante que Lacan fala do amor com teoria. Havia um pensador florentino, ele era protegido de Lorenzo de Medici, Marsilis Ficino. Ele fala do amor cortês. Ele fala do amor cortês, ou do fim amor, em italiano, né? Ou a religião renascentista do amor. Porque havia uma religião do amor, vamos dizer, na Idade Média e na Renascença. Uma escala, aqui nós apresentamos, porque ele cita o amor cortês, não nesse seminário, mas em outros seminários ele cita o amor cortês, como sendo o amor na civilização. Então, a escala do amor cortês em relação à dama. Vamos dizer, o que se passa com o cavalheiro em relação à sua dama. O fenhedor. Essas palavras que eu estou colocando aqui, elas vêm da Languedoc, um dialeto falado no sudeste da França, em períodos medievais. E no século XIII, na época em que viveu esse filósofo Ficino. Era um neoplatônico, protegido da família Medici de Florença. O fenhedor é o amante tímido e hesitante. Ele é tímido e ele hesita, ele não tem coragem de ir até a sua dama. O prejador. Essa palavra deve ter evoluído para pregador, alguma coisa assim. O prejador, o amante tem coragem para suplicar. Ele chega na janela da sua amada e ele suplica a ela um momento da atenção. Ele suplica. O entendedor, o outro momento. O momento em que a dama consente em ouvir o cavalheiro. Ela consente em ouvi-lo, sem nada a dizer. E o drutz, finalmente, o momento em que o amante é escutado e satisfeito. Ele é aceito como sendo o namorado, né, o pretendente daquela dama, né? Imagine, o mundo contemporâneo tirou os rituais amorosos e há uma obsessão sexual no mundo contemporâneo, não é isso? Uma obsessão terrível, em que se pensa em sexo, e Jacques Lacan, em consonância com tudo isso que está aqui, o amor da língua, da Languedoc, né? O amor medieval, o amor renascentista, Lacan, ele afirma, não existe relação sexual. Il n'y a pas de rapport sexuel. A relação sexual não existe. Ele quer dizer que o amor não é uma relação sexual. Ele quer dizer que o amor é alguma coisa superior, transcendental, e que uma relação sexual não mantém um vínculo matrimonial de um casal. Il n'y a pas de rapport sexuel. E não existe relação sexual. E ele continua dizendo, o homem e a mulher, ou hoje, dois homens, duas mulheres, são significantes. Um tem que ter sentido para o outro. São significantes. Perguntaram a Lacan o que é o homem e o que é a mulher. Eu digo, não sei.
são significantes. Um tem que ter sentido para o outro. Buscar o sentido do sujeito do inconsciente. Buscar a subjetividade, buscar o ser. Usando o Heidegger, buscar o Dasein, o ser no mundo, né? O ser no mundo. Eu acredito que o mundo terá um retorno sem muita demora, o mundo ocidental, para esta afirmação, para a questão do amor cortês e para esta afirmação de Lacan que a relação sexual não existe. Não é o sexo que constrói um vínculo. Elucubrações do amor em Lacan. Lacan fala do amor, que o amor ele pode degenerar. Ele pode ter uma degeneração, o amor. Paixão. Paixão é uma degeneração. A palavra paixão vem do grego, pathos. Pathos, P-A-T-H-O-S. Pathos, vem do grego. Que foi para o latim e virou passion. E que veio para as línguas europeias e virou passion. É passion em português, paixão em português, passion em espanhol, passion em italiano, não é? É um pathos. No cristianismo tem a paixão, vida e morte e ressurreição de Jesus. Paixão é o sofrimento. O sofrimento. O ódio. Também o amor pode se misturar com ódio. E Lacan criou uma palavra chamada enamoration. Ele gosta muito de neologismo, de inventar palavras. Isso vocês vão acabar vendo ao longo dos nossos encontros, né? Enamoration é enamoration, T-I-O-N, enamoration. Enamoramento, se você lê sem só a palavra, mas se você pegar a palavra N-H-A-H-I-N-E, mais enamoration, ouvindo você ouve enamoration, mas lendo é amor-ódio. É amor-ódio, né? Amódio. É o amódio na língua portuguesa, o amódio. E temos a ignorância, também alguma coisa que vem perturbar o amor. E um dos filósofos que falou dessas paixões, porque paixão, nós sabemos que paixão é a pior das paixões, temos o ódio, temos a ignorância, o filósofo René Descartes escreveu Les Passions de l'âme, as paixões da alma, em que ele descreve os bons afetos, as boas emoções e as más emoções. Boas emoções e más emoções. O analista tem que saber trabalhar com essa questão. A razão, as boas emoções e as más emoções. Frequentemente, enquanto a coisa não se transforma na subjetividade, a gente ensina ao analisando que a máquina de pensar os pensamentos que é a razão, tem que pensar também esses afetos ruins, negativos, né? A inveja, o ódio, que também foram muito bem estudados por Baruch Spinoza, um filósofo de origem portuguesa que viveu na Holanda, né? E que escreveu uma obra maravilhosa em que ele aborda questões psíquicas importantes, que é a ética estruturada à maneira dos geômetras, né? A ética de Baruch Spinoza. O inconsciente. O analista, finalmente, é o inconsciente que está lá fora. Para o analisando, ele está lá fora. E mesmo para nós, o nosso inconsciente está lá fora. Nós temos os nossos grandes outros, temos o primeiro grande outro barrado, que é a mãe, temos o segundo grande outro barrado, que é o pai, e depois, enfim, nós temos outras figuras, o namorado, o marido, a mulher, se transformam em grandes outros. E nós vamos depois saber qual é a diferença do pequeno outro e do grande outro futuramente. Nós vamos abordar essa questão. O analista, finalmente, é o inconsciente que está lá fora. Sim.
como nós já falamos, que o analista é o inconsciente para o analisando. O inconsciente é a soma dos efeitos da fala. Claro, a mãe é o grande outro absoluto do bebê até os 4 meses. Né? E a fala dela vai produzir uma escrita, eu já disse isso, uma escrita transcendental, que vai permitir que, mais tardiamente, o bebê entre no mundo da linguagem. A lalang não é a linguagem, é o que a mãe fala com o bebê. Falando como se estivesse falando com um adulto. Agora, na verdade, a lalang é uma elucubração sobre a linguagem que virá depois, com a participação do pai. O bebê, nos primeiros meses de vida, ele tem conceitos bastante consolidados. O que a mãe diz que é e acabou. Agora, quando o pai entra no jogo, que é a posição depressiva dentro da linguagem de Melanie Klein, quando o pai entra no jogo, ele vai criar a dialética da dúvida. Então o bebê a criança deixa de viver o mundo absoluto conceitual da mãe e vai viver um mundo de ideias relativas, que é através do pai. Embora seja o pai aquele que cria, que priva, aquele que castra, né? A mãe castra algumas coisas, mas as grandes castrações para a estruturação do sujeito vêm da figura paterna. Né? O inconsciente é os efeitos da fala sobre o sujeito. Por exemplo, se uma criança de 3 anos chega para o papai e diz: papai, quando eu estiver do seu tamanho, eu quero me casar com a minha mãe. Pronto, ele está se defrontando com o complexo de Édipo, o Édipo freudiano. Aí ele vai ter que dizer: não, meu filho, você não pode casar com a mamãe porque o papai é casado com a mamãe. Você, quando crescer, vai ter uma outra moça, uma outra mulher que você vai namorar e vai se casar com ela. Então, às vezes, os pais têm que entrar. Ou, às vezes, eles entram inconscientemente e isso, obviamente, vai ser recalcado para ajudar a formar o que nós chamamos de sujeito do inconsciente, ou que nós chamamos aqui de inconsciente. Lacan fala, agora nós vamos ler o último texto, que é o de Lacan. É o texto de Lacan, vamos lá. A presença do analista, esse texto está no capítulo 10, tá? Dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. A presença do analista é a própria manifestação do inconsciente. Isso nós já defendemos essa tese ao longo da nossa colocação, né? A presença do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente. Ele diz aqui, é uma manifestação do inconsciente. Poderíamos até ter uma diferenciação pequena. Ele não é um inconsciente, o analista, mas ele é uma manifestação do inconsciente. Mas ele é, em termos de substância, o inconsciente. Ele é substancialmente o inconsciente. De modo que, aí nós estamos usando determinados argumentos do pensamento filosófico grego, Aristóteles, Platão, etc. Né? A presença do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente. De modo que quando ela se manifesta hoje em dia em certos encontros, como recusa do inconsciente, é uma tendência e confessada no pensamento que formulam alguns. Isso mesmo deve ser integrado no conceito de inconsciente. Sim. As coisas do analista são integradas no conceito de inconsciente. Vocês têm aí acesso rápido à formulação que coloquei em primeiro plano de um movimento
do sujeito que só se abre para tornar a se fechar, numa certa pulsação temporal. Pulsação que marco como mais radical do que a inserção no significante que sem dúvida a motiva. Mas não lhe é primária ao nível da essência, pois que da essência me provocaram a falar. O inconsciente primordial, olha aí. Inconsciente primordial é esse que se estrutura do nascimento até os 4 meses, na Lalang, no mundo da mãe. Do mundo da mãe para o bebê, para o infante, e do infante para o mundo da mãe, né? O inconsciente primordial, arcaico, né? Porque ao nascer o bebê é uma página branca. Ele não tem inconsciente. A Lalang, aquele dia, e a mãe, a Françoise Doutor sempre disse, a mãe tem que conversar com o bebê como se ele fosse uma pessoa adulta. Não enrolar a língua. E esses bebês que recebem esse discurso dolciano, eles são inteligentíssimos, eles evoluem mais rapidamente, Na escola eles têm quando eles vão para as creches, eles têm uma apresentação que impressiona todas as pessoas, quando ele é criado dentro dos princípios da psicanálise. Então, o inconsciente primordial é esse dos 4 primeiros meses, 6 primeiros meses. O inconsciente função arcaica é o mais antigo, um dos primeiros dias de vida. Qual é o primeiro significante que o infante escuta? A mãe. A voz da mãe. É a voz da mãe. Jacques Derrida, o filósofo francês, um maravilhoso filósofo francês, diz isso num texto dele. É o primeiro significante. Ele é filósofo da teoria da desconstrução, mas a mulher dele, ela ainda é viva, ela é psicanalista, né? Então vejam vocês, o inconsciente primordial, o inconsciente função arcaica, o inconsciente presença velada, que nós não sabemos qual é a posição dele na historicidade do sujeito, no início, no meio, enfim. Mas até a pré-puberdade, até a adolescência, tudo se estrutura, né? Nós sabemos que até aos 6 meses, aos 6 anos de idade, o sujeito já tem uma estrutura de inconsciente montada. Só na adolescência que aquilo vai voltar de novo para ser confirmado ou mudado. A adolescência é uma confirmação ou uma negação de determinados registros do inconsciente. O inconsciente presença velada de um pensamento a ser posto no nível do ser, antes que essa presença se revele. O inconsciente metafísico de Eduardo von Hartmann. Qualquer que seja a referência que Freud faça num argumento ad hominem. O inconsciente, sobretudo como instinto. Aqui é um Lacan, eu diria que é o segundo Lacan que escreveu. Nós não botaríamos hoje mais a palavra instinto aqui, nós botaríamos pulsão, né? O inconsciente, sobretudo, como pulsão simbólica. Seria a melhor maneira de escrever. Mas ele ainda não tinha chegado à teoria completa do real, do simbólico e imaginário. Enfim, mas aqui nós já estamos fazendo uma releitura de Lacan. Como pulsão simbólica. Tudo isso nada tem a ver com o inconsciente de Freud. Nada a ver. Qualquer que seja o vocabulário analítico, suas inflexões, seus flexionamentos, nada a ver com nossa experiência. Interpelarei aqui os analistas. Alguma vez vocês tiveram, por um só instante, o sentimento de nausear a massa do instinto? Eu acho que poderíamos colocar aqui a massa da pulsão. Da pulsão, que aí nós podemos ter uma pulsão real, simbólica e imaginária. Isso nós vamos ver, obviamente, ao longo do nosso texto, do nosso trabalho aqui.